Boa noite. Um, dois, testando. Tem alguém aí? Boa noite. Teste. Um, dois. Boa noite. Estamos ao vivo. Tudo bem, gente? Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui. Como vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez aqui reunidos para refletirmos sobre as palavras de Jesus e dos seus discípulos. A nossa primeira super fã aí, Amanda Henriques, boa noite. Ângela, boa noite. Muito bem-vindas. Boa noite, Rita. Como é que vocês estão, pessoal? Espero que estejam todos bem, todos saudáveis, com esperança, né? Com a esperança que não decepciona. A esperança nunca decepciona, gente. Não é verdade? Pessoal chegando aí, uma boa noite a todos vocês. Obrigado por estarem aí, para estarmos juntos nessa noite, partilhando aí um pouquinho sobre a nossa vida, sobre as nossas experiências e sobre aquilo que Jesus falou e ensinou, né? Porque são exemplos bons, né? Vocês estão gostando das lives? Comenta aí quem está vendo. Vocês estão gostando de estar vendo essas lives? Está ajudando vocês a passar esse momento, a estar juntos? O que vocês estão achando? Eu estou achando o máximo, fantástico. Nunca tinha feito isso na vida e agora, tendo essa experiência, estou gostando bastante. Acho que é muito legal. Tem muitos canais bons, né? Sobre a palavra de Deus, sobre o espiritismo, o kardecismo, mas acho muito interessante a gente ter tomado essa iniciativa. Não foi fácil depois ter a coragem, né? Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil, mas realmente a gente poder falar aqui de Jesus é muito bom. A gente vai se entregando mesmo a uma causa que é maior do que nós, né? E a gente tem que acreditar nisso. Nós precisamos, faz parte da nossa essência. Quem mais está aí? Tem mais alguém chegando aí para a gente cumprimentar? Elaine, Crê, a minha cunhada, Deia, boa noite. Márcia, Kislaine, minha mãezona, boa noite, mãe. Lu e o Guara, saudades imensas de vocês, uma boa noite. Denise, boa noite. Manu, grande homem, boa noite. Elza, Fabiana, uma boa noite, gente. Bem-vindas, todas muito bem-vindas. Que bom que vocês estão gostando. Olha aí o pessoal respondendo, hein? Regina, tem sido muito bom. É gostoso ver isso, né? Antônio, boa noite, Antônio, beleza? Como é que você tá? A Elaine dizendo aqui, mais uma super fã, ó, adorando e ficando com o coração mais leve e aprendendo muito. Que legal, tá vendo? Deixa aí o seu comentário, o que que vocês estão achando dessas lives, o que vocês estão achando desse momentinho simples, humilde, vocês estão vendo aí, né? A gente vai tentando se adaptar cada vez mais, acontece os empecilhos, a gente vai mesmo assim, isso é muito legal, né? A Rê aí, ó, toda terça-feira se renovando, se reinventando, isso é muito 10. Vocês me desculpem, mas aqui vai ser o mesmo padrãozinho, viu, gente? Eu não sou muito com essas tecnologias aí, mas acho que o ambiente dá para aguentar, né? Terezinha, boa noite. Rosana, uma boa noite. Ângela e Moacir de Cruzeiro, é para mandar um abraço? Que bom, hein? De Cruzeiro? Que legal, olha aí, mãe. Minha mãe conhece bem essa cidadezinha de Cruzeiro, hein? Que maravilha, gente. Eu também já fui lá algumas vezes, pertinho de Aparecida, de Guaratinguetá, né? Passa lá.
Tá lá em cruzeiro. Toda vez que eu falava minha mãe tá em cruzeiro, o pessoal achava que ela tava num navio viajando, né? Ela ia nessa cidade aqui. Ai, ai, ai. Que bom, amo a palavra de Deus, que legal. Olha aí a Deis, mais uma super fã. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Lembrando para vocês pegarem aí, ó, a garrafinha, o copo, o que vocês tiverem, um contenedor de água para a gente poder fluidificar no final das nossas preces, tá bom? Nas nossas vibrações finais. Peguem então também o livro, quem tiver, Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição número 36 hoje, ok? Heresias, vamos falar um pouco sobre as heresias. Quais são as heresias? Quem são os hereges? Hoje a gente vai falar sobre isso. Carla, boa noite. Olha aí, minha mãezona falando que são amigos queridos. Ela conhece, agora entendi. Eu não lembrava por nome, talvez eu conheça também. Me desculpe, viu? É tanta gente. Mas muito bem-vindos. Que legal, que legal. Fico feliz demais, gente. Acho que vai atingindo pessoas realmente de muitos lugares, né? A gente já teve presença aqui do pessoal lá de Londres, né? Presença de pessoas bem dos Estados Unidos, várias vezes tem aí também. Olha só que legal, né? A gente fica feliz demais, né? Isso ajuda bastante, né? Acho que a gente vê que a palavra de Deus não tem limite. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo que ia e pregava e falava onde ele ia a pé, ia de camelo, ia a cavalo, ia nas embarcações, tinha inundação, ele era travolto, ele era totalmente submergido, né, nessas embarcações, naufragado e apedrejado, e mesmo assim ele não parava de anunciar a palavra. Hoje a gente tem a comodidade de estar na nossa casa, escutando a palavra de Deus, podendo anunciar essa palavra de Deus, né? É muito, muito interessante, né? A gente vai fazendo isso daí. A Hilda, boa noite. Kátia, Terezinha Nunes, Esther, super fã. A Kátia aí, ó, aluna do Aprendizes do Evangelho também. Tá aprendendo, a gente vai aprendendo cada vez mais, não é verdade? Décio, boa noite, Décio. Saudades, hein? Quanto tempo. Olha aí, minha mãe explicando aqui que é os pais do Vinícius. Que legal. Ah, eu conheço, tá vendo? O Vinícius eu conheço e a Gabriela também. Obrigado, mãe. Vamos lá então, gente, se preparando. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live. Não esqueçam depois, se vocês quiserem compartilhar, se vocês quiserem aí dar um joinha, ajudar na propagação, né, desse conteúdo que a gente faz, para mais pessoas poderem ver. Tava vendo aqui os nossos vídeos. Teve alguns vídeos que chegaram ao alcance de mais de 500 pessoas. Olha só que interessante, mais de 500 pessoas viram o vídeo, não online, não ao vivo, mas depois outras pessoas compartilhando. Isso é muito legal. Deixa eu dar um abraço aqui para minha tia, pedir a benção dela, né? Tudo bem, tia Márcia? Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Mas é isso aí, gente. Então, mais uma vez, peguem a aguinha de vocês para a gente poder fluidificar no finalzinho, colocar as energias necessárias para aquilo que a gente precisa. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 36, Heresias. Gustavo, boa noite para todos, né? Quem quiser se adiantar também e abrir a Bíblia aí, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, ok? 11, 19 da primeira carta aos Coríntios. Primeira cartinha ou epístola de Paulo à cidade de Corinto, na Grécia, né? Amém, tudo de bom, tia. E a gente vai então se abrindo aí para essa mensagem de hoje, Caminho, Verdade e Vida número 36. Foi bem legal, o pessoal deu um feedback, estão gostando desses momentos, né? A gente junto aí, isso é bem legal mesmo, a gente poder ter esse momentinho nosso com Jesus, nosso como irmãos, isso é bem legal. Então quem puder compartilha para outras pessoas para poderem ver também.
Lembrando que a gente também tem um canal no YouTube, AE Casa do Caminho. Vocês podem procurar lá e vocês vão achar alguns vídeos também bem interessantes da nossa irmã Josete, que está fazendo aí a palestra aos domingos, né? A gente está tendo esses 3 dias aí, terça, quinta e domingo, e a gente vai realmente aprendendo cada vez mais. Patrícia Siqueira, boa noite, gratidão também, eu que sou grato, né? Esse momento oportuno para escutarmos a palavra, em meio a tanta loucura, em meio a tanto desespero, em meio a tantas pessoas que não encontram mais o sentido da vida, nós temos aquele que é o caminho, a verdade e a vida como exemplo do que devemos viver. Então vamos aproveitar esse momento. Grande Mário, grande homem, boa noite também. Que legal, viu? Fico muito feliz. 8h30, gente, vamos começar então. Quem puder e se sentir à vontade, feche os olhos. Fica numa posição confortável onde você estiver, para a gente poder dar início a essa reflexão de hoje. E assim, com os pensamentos elevados ao plano espiritual que já nos espera neste momento, nós queremos dar início a este momento sublime em nossas vidas, que não deixemos passar o minuto glorioso. Pedimos que neste momento o tempo seja para nós oportuno, onde a luz se encontra, onde nós nos encontramos sob a luz, e assim nós conseguimos nos deixar contagiar por essa luminosidade que vem do alto. Que nós possamos ter os olhos de ouvir, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para que possamos estar em contato com essa palavra viva e eficaz que atravessa os séculos e que hoje parece que está nos falando mais uma vez para os nossos tempos, para os nossos dias. Que nós possamos nos concentrar sobre a possibilidade de estarmos aqui e sermos discípulos de Jesus, apóstolos do Evangelho, arautos do seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus por essa oportunidade. Bem-vindas, Rosângela, Paim e Leonice. Boa noite. Vamos então dar início aqui à nossa reflexão de hoje. Vou deixar aqui preparadinho, não se esqueçam da água para o final. A gente vai refletir hoje, como a gente falou, sobre as heresias. Lembrando que na última terça-feira a gente falou sobre as semeaduras, né? Foi bem legal aí, bem lúdica, né? A palestra da nossa irmã Renata. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre as heresias, continuando esse livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, lição número 36, heresias. E aí ele começa assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aí a gente vai ver um pouquinho aqui do contexto da carta de Paulo aos Coríntios. Gente, Paulo tem atribuído na Bíblia 14 cartas, né? Ou epístolas, que significa cartas. Delas, 7 com certeza foram de Paulo de próprio punho, outras tem algumas dúvidas aí, alguns estudiosos, né, se realmente foi de próprio punho, mas a gente tem exatamente essas cartas aí de Paulo, ou da escola paulina, como nós dissemos. Nessa carta de Paulo, uma das consideradas de próprio punho dele, a gente tem então esse escrito à cidade de Corinto, na Grécia. É uma das cartas que realmente Paulo começou a ir longe, ele começou a sair ali de Jerusalém, começou a ir para a Grécia, olha só, né? Ele já era um homem culto, já sabia falar o grego, o latim e o aramaico. Então, pra vocês terem uma ideia deste homem, do quanto ele era culto, né? E ele deixou tudo, como vocês sabem, para anunciar a palavra de Jesus após a visão que ele teve lá na cidade de Damasco.
Aqui nesse capítulo 11, então, ele está falando como que as pessoas têm que se comportar quando elas se reúnem para falar de Jesus. Olha só que interessante. Então, os primeiros discípulos, depois da morte de Jesus, na cruz, eles começavam a se reunir e eram chamados da ceia do Senhor, porque eles relembravam o momento em que Jesus comeu pela última vez com os discípulos dele, com os 12 apóstolos. E aí a comunidade começou a fazer isso. Vamos falar de Jesus? Vamos se reunir então, que é já também uma tradição dos judeus, né? Se reunir nas sinagogas, e hoje a gente tem as igrejas. Você imagina, o início das igrejas era isso. Se reunir num lugar, comer, aí depois ele fala assim, vocês comem parecendo os mortos de fome, mais para frente, tá escrito aqui, gente. Vocês comem como se não tivesse, e aqueles que precisam comer ficam sem comer. Lê depois lá a Epístola aos Coríntios. Capítulo 11, então, ele vai falando como as pessoas têm que se comportar na Assembleia. Na Assembleia é o lugar reunido. Capítulo 12, depois a gente vai ter Paulo falando sobre os dons e os carismas, sobre mediunidade. O capítulo 12 inteiro falando sobre mediunidade. E no capítulo 13 ele fala sobre a maior de todos os dons. O maior de todos os dons que é o amor, que é a caridade. Onde ele começa, onde eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, quando ele começa falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu nada seria. É só o amor, né? É só o amor que conhece toda a verdade, né? E no final ele fala, restarão três coisas, a fé, a esperança e a caridade, mas no final só a caridade vai ficar, porque ela é a maior de todas. Buscar então a caridade. Você fica buscando aí mediunidade, vários dons, várias coisas. Não, busca o amor. Fora da caridade não há salvação. Lembra alguma coisa? E aí nesse versículo então aqui ele está falando sobre a ceia e ele fala exatamente isso. É preciso que haja entre vós cisões ou heresias, a fim de que se tornem manifestos entre vós os que são comprovados, os que são sinceros, ou seja, as heresias são boas. Mas o que é afinal então heresia? Heresia vem exatamente dessa palavra grega, né, heresis, que significa exatamente escolha, opção. Então isso é uma heresia, é quando eu escolho alguma coisa, quando eu tenho uma opção. Porém, ao longo da história da humanidade, a heresia ficou como uma palavra pejorativa, no sentido de que o herege é aquele que escolhe algo ao contrário da verdade. A opção de escolher algo ao contrário da verdade, que no caso seria a verdade da igreja, né? A verdade de Jesus, digamos assim. Então, quem pensa ao contrário é um herege, ok? É, a heresia, então, vem com esse termo, né, de escolha, mas aqui a gente vai tratar nesse termo de escolher aquilo que não é a verdade, que é Jesus, ok? Vamos tratar assim, Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e quem não escolhe Jesus, quem opta por não acreditar nele, é considerado um herege. Esse é o termo que nós vamos utilizar hoje aqui para essa palavra heresia, que é o tema da nossa reflexão de hoje, ok? O que Emmanuel fala então? Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo, ok? Desculpa, gente, dá uma sede agora. Os hereges, então, têm que ser tratados com simpatia. Quem pensa diferente da gente tem que ser tratado com simpatia. O que é simpatia? Sympathos. Pathos é sentimento, sum é colocar juntos. Ter o mesmo sentimento junto, o mesmo sentimento, sympathos. Isso é simpatia, né? Temos que ter os mesmos sentimentos que eles. A gente tem que pensar em agradá-los, né? Estar juntos como irmãos, nós vamos ver daqui a pouco, ok? Os materialistas, materialista é aquele que acredita que a matéria é a única coisa que existe, porque eu posso tocar. A ciência, uma época, ela foi muito materialista. Hoje ela percebe que tem coisas além da matéria, né? Mas o materialista, ele só pensa que eu só posso acreditar naquilo que eu toco.
Eu não posso acreditar naquilo que eu não vejo, eu não posso acreditar naquilo que eu não toco, porque isso seria loucura. Como acreditar, né, em algo que não é tangível para mim? Então a gente tem que ver que eles não têm problema, né? Falem livremente. Quem duvida não tem problema. Ah, eu duvido que Deus exista. Não tem tanta gente assim. Hoje nós chamamos de ateus. Uma época eram chamados de heréticos, né? Hereges. Hoje são os ateus, né? Que na hora do perigo às vezes gritam: ai meu Deus, valei-me, né? Mas acontece. Não existe homem e mulher totalmente ateu. Porque o ateu ele sugere que você não acredita em nada, mas você tem que acreditar em alguma coisa. Você acredita que ao passar no farol, quando ele está verde para o pedestre, os carros que estão no farol vermelho, você acredita que eles vão ficar parados. Um pequeno exemplo de acreditar. Então uma pessoa não pode ser totalmente ateia, né? Ela tem que acreditar em alguma coisa. Então o apóstolo Paulo ele fala bem que os incrédulos são necessários. É preciso pessoas incrédulas que não acreditem, porque para aqueles que creem, eles possam ser vistos. É quando alguém fala que não acredita que eu tenho a oportunidade de dizer, mas espera aí, eu acredito. No que eu acredito? Por que eu acredito? Por isso que é bom, né? A gente fala, é bom ter o mal para a gente saber o que é o bem e o que fazer. Quando a gente não gosta de uma maldade, quando a gente não gosta de ver alguma coisa ruim, a gente não quer pra gente. Então, não vou praticar pro outro. E aí é que a gente tem a regra de ouro de Jesus, quando ele fala, façais aos outros o que querereis que seja feito a você. Porque você quer fazer o bem, porque você quer receber o bem. Então, façais aos outros o que você quer receber. E aí aqui é a mesma coisa, é bom ter os incrédulos para que eu entenda, para que quem crê possa aparecer. Então a gente tem que dar exemplo da nossa fé. Como diz o apóstolo Tiago na sua carta, na sua epístola, a minha fé pelas obras, né? É inútil as obras aí só por fazer. A minha fé, ela vem com as obras. Pelas minhas obras vocês veem a minha fé. É pelo meu jeito de andar, é pelo meu jeito de falar, é pelo meu jeito de viver que vocês veem que eu acredito em Deus. Que eu acredito em Jesus, que eu acredito na espiritualidade maior. Emmanuel, então, por sua vez, mais para frente, ele vai falar que esses irmãos são como doentes apenas. Estão cegos momentâneos. Os que não admitem acima de si um ser supremo, então estão por ora cegos. Somente isso. São irmãos que estão no estágio ainda que não conseguem entender. Por quê? É inegável o fundamento de toda a criação. É só olhar para a natureza, gente. É só você olhar para uma árvore que cresce, para uma semente que germina, para um pássaro que canta. Gente, é só você olhar o girassol, né? Que é um exemplo tão fácil para a gente que a gente vê ainda aqui no nosso mundo de pedra. É só você olhar esse girassol, olhando e acompanhando a luz solar. Aquele momento magnífico. Como que aquilo tão simples num ser que não pensa livremente, raciocina, ele tem essa capacidade de buscar a luz solar. E não é o que a gente faz também, sem o sol a gente não viveria, não é verdade? Mas no seu modo primitivo, um girassol ele simplesmente faz isso. Ele busca a vida irracionalmente, automaticamente. A gente também tem várias coisas automáticas dentro de nós, não é verdade? Então é impossível, o mesmo Paulo de Tarso fala na carta aos Romanos, são indesculpáveis, não tem desculpa para aquele que não acredita em Deus, porque pela natureza a gente observa as pegadas, os seus vestígios. E Allan Kardec fala o tempo inteiro nos escritos dele: não existe efeito sem causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E aí, se vocês forem remontando, indo para trás, vocês chegam no Ser Supremo, Criador de todas as coisas, causa primária de tudo, que é Deus. Ok?
Mas cada um é livre para pensar como quiser. Aqui a gente está falando dos nossos irmãos hereges, incrédulos. Emmanuel continua. Paulo de Tarso, ele escreveu esse versículo sobre uma profunda inspiração. Todos os que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados divinamente. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino. Ou seja, se a gente julga esses irmãos, olha lá, coitado, né? Tá lá no candomblé. Ô, coitado, ainda é evangélico, né? Ô, coitado, aquele dali é budista. A gente não pode julgar. Ô, esse daí não acredita em nada. Olha, ele se tornou ateu, falou que agora é ateu. Ou pior, né? Ele falou que agora acredita no diabo, acredita no demônio. Deixa, gente. A nossa incompreensão da nossa parte que é o problema. Porque aí a gente está desprezando a capacidade de Deus de amar qualquer um. Nós é que estamos sendo errados. Aí Emmanuel continua: que dizer-se do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Que dizer do pai que não acolhe o filho quando o filho volta todo arregaçado, volta cheio de problemas e vem para casa? Que dizer desse pai que não acolhe? A gente falaria que não é um bom pai. Ainda se às vezes o pai faz de propósito para dar uma lição, mas aqui a gente está se referindo particularmente à parábola do filho pródigo em Lucas no capítulo 15, que eu gosto de chamar a parábola do pai pródigo, porque o filho não fez nada de prodigioso para ser chamado de pródigo, né? O filho pediu a herança, resumidamente, saiu, gastou tudo, a metade da herança era ele mais um outro irmão, gastou com mulher, gastou com bebida, gastou com farra. Quando ele se viu sem nada, ele foi trabalhar para um cara que tinha vários porcos e foi trabalhar lá como cuidador dos porcos. E aí ele não tinha mais nada para comer e o senhor dos porcos falou assim: ó, se você quiser, você come a lavagem aí dos porcos. Naquele momento, o filho falou assim: mas espera aí, na casa do meu pai tem vários serviçais que comem pão, que tomam vinho, porque o meu pai oferece isso. E são serviçais, naquela época tinha bastante, né? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para casa do meu pai, vou falar que me arrependi, realmente eu estou arrependido. E vou falar para ele: me trata como um dos seus servos, não precisa mais me tratar como seu herdeiro. E quando ele chega, o pai já fala que o pai estava lá na soleira, estava já esperando o filho, como todos os dias ele fazia à tarde. Ele estava esperando aquele filho chegar. Quando ele viu lá de longe na estrada, lá na porteira, o filho chegando, ele saiu, deixou tudo, saiu correndo, abraçou esse filho, beijou ele. E antes que o filho pudesse falar qualquer coisa, ele já colocou um anel no dedo, já colocou sandálias nos pés, uma túnica nova e fez uma festa dizendo: este meu filho estava morto e agora ressuscitou. Estava perdido e agora eu encontrei. Então o pai sempre vai acolher, o pai é pródigo, o pai é prodigioso. Ele sempre vai acolher o filho, não importa quão longe ele vá. Aqui está o nosso erro de acreditar que esse irmão não pode ser perdoado. A mentalidade de Deus, a psicologia de Deus é muito diferente da nossa. Aí agora Emmanuel fala: quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em grito de socorro. Por mais dissimulado que esses gritos pareçam sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos e científicos do mundo. Porque tem muitos que começam a estudar filosofia, começam a estudar até teologia, começam a estudar ciência, começam a estudar medicina, começam a estudar arquitetura, seja o que for. Eles começam a perceber: peraí, tudo é feito pela mão do homem. Deus não fez nada, não. Olha a arrogância, né? Mas acontece. Quando você começa a estudar Nietzsche, quando você começa a estudar Immanuel Kant, quando você começa a estudar Descartes, René Descartes,
Quando você começa a estudar vários filósofos que pensam umas coisas loucas e que a maioria, o fim de todos eles foi bem trágico, né? Tem essa parte, mas quando você começa a estudar eles, você começa a ver que você se basta. Eu consigo prover tudo para mim. Eu acho que eu sou todo poderoso, sim. Então, esses irmãos que acreditam nisso, que ainda não conseguem ver nesse, para mim, na minha visão, um absurdo, porque só o ato de eu respirar não é nem meu, não sou eu que quero, mas aí você pode atribuir ao corpo magnífico, mas o que é o corpo depois? O que é a vida depois? Você simplesmente vem e passa. Então nós acreditamos na reencarnação, nessa capacidade de voltar para continuar de onde paramos, porque não dá para ser perfeito de uma vez só. Nós buscamos a perfectibilidade e ela não vai ser adquirida em 80, 90, 100 anos, não, gente. Imagina então quem tem só 6 meses, falando de uma criança. Imagina quem tem 20 anos, como é que faz para conquistar tudo? Você nunca nem às vezes ouviu falar direito da palavra. Então a gente tem que ver que esses irmãos estão neste momento, eles estão sendo sinceros. É a sinceridade do momento deles, e é o momento deles. É o livre-arbítrio. Pode pensar como quiser. Não é verdade? E a gente esquece que nós já fomos também descrentes. Olha só que interessante. No Espiritismo a gente vê que a gente chegou até aqui, beleza, eu ainda não mato. Aqui eu não matei, né? Nessa vida eu não matei. Não roubei. Tento honrar pai e mãe. Então estou cumprindo ali a maioria dos mandamentos, né? Mas eu já fui ruim para chegar aqui. Não é do nada. Simplesmente eu nasci assim. Ah, então se eu tenho uma tendência boa, eu estou na frente. E quem tem uma tendência ruim, porque nasce com isso, a gente explica por quê. Vai estudar lá um pouquinho que você vai entender. Então nós já fomos descrentes e até perseguidores de Jesus, gente. A gente perseguiu quem era humilde e acreditava em Jesus. Nós matamos também. Nós ferimos. Se a gente chegou nessa capacidade de hoje é porque a gente aprendeu de algum jeito bem trágico. Aí eu deixo para vocês a leitura de há 2000 anos, do próprio Emmanuel, também psicografado pelo Chico, a história desse soldado, desse romano, né, deste homem que foi Públio Lentulus, né, esse governador. E aí ele fala o quanto que ele apanhou para poder aprender. Fica então essa leitura para vocês, o livro Há 2000 anos. Então Deus, ele é bom e justo, ele faz chover sobre os justos e os injustos, diz Mateus 5,45. Ele não faz essa distinção e ele espera. Ainda que os infelizes dessa ordem, né, esses que não acreditam, os heréticos, nos ataquem, olha só, chega aqui ao ponto dele falar mal da gente. Assim, vocês acreditam em besteira? Ah, como vocês são bobos, né? Como vocês acreditam em coisinha de fantasia de criança? Ah, vocês só querem ter uma consolação e por isso vocês acreditam nessas besteiras, né? A gente é atacado o tempo inteiro. O espiritismo, nossa, mais ainda, sofreu igualzinho os primeiros cristãos, dos próprios cristãos, quando eram os primeiros cristãos, agora atacando o espiritismo, e agora que a sociedade está um pouquinho mais aberta, e está aberta até demais, e por isso que aceita, né? Porque aceita tudo. Ainda que esses irmãos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos. Por mais que eles nos ataquem, isso é bom, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Por que que é bom quando nós somos atacados, injuriados, perseguidos, mal falados, blasfemados, xingados? Por que que é bom? Porque é nessa hora que a gente tem a capacidade de provar, de fazer aquela provinha, né? A gente fala que a vida aqui é a prova, né? A gente está vindo aqui para estudar e uma hora a gente vai ter a prova. Igualzinho na escola. Essa aí é a hora da gente mostrar quem nós somos. Que nós aprendemos alguma coisa. Eu sempre falo, né? Cuidado no que você pede.
Você pede paciência, né? Ah, Deus, dá-me paciência, senão eu esgano, né? Deus vai dar a oportunidade para você trabalhar a paciência, vai colocar alguém ali do seu lado para todo dia te testar na sua paciência para você tentar vencer e ganhar a virtude da paciência. Olha só como é que é a psicologia de Deus. Que legal, que gostoso, né? Você não pediu? Vou te dar a prova, não vai vir do nada. Nada vem do nada. Então ele dá oportunidade. Então aqui esses irmãos que desse jeito estão, por enquanto, quando eles nos caluniam, injuriam, é bom para a gente. E o próprio apóstolo falou, para que se elevem, para que se mostrem os que são sinceros, para ver se você realmente acredita naquilo que você tanto fala e propaga. Quanto então à suposta necessidade de ministrarmos a fé aos negadores, aqui ele fala, essa necessidade de falar de Deus para todo mundo, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Jesus tem muito a dar-lhes. Recebamos-nos como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Então tem muita gente que tem a necessidade de falar de Jesus o tempo inteiro, de falar de Deus, das obras, né? Contar as obras, as gloriosas obras de Deus, para todo mundo que encontra, sendo até meio chato, assim, digamos, né? Batendo na sua porta ali domingo de manhã. Então tem muitos que precisam dessa necessidade, né? E isso é bom, é levar o evangelho, mas não tem essa presunção de satisfazer a todos, nem Jesus satisfez a todos. Então nós temos que tomar esse cuidado de não querer sermos nós os agentes da salvação. Não sou eu que vou salvar ninguém, não sou eu que vou converter ninguém. Eu sou só um instrumento. Como dizia Teresa de Calcutá, eu sou só uma matita, eu sou só um lápis na mão de Deus. Eu sou um pequeno lápis na mão do Criador. Ele escreve, né? O Chico fala também o tempo inteiro, eu sou só um mensageiro. Eu só entrego cartas, né? Ele fala. Então nós somos só isso, mensageiros. No máximo, quando somos, né? Então não tenhamos a presunção de querer converter todo mundo, ok? Fica pra gente então admirar a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Aí aqui eu vou citar um trechinho para finalizar, o texto de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 9, no item 9, no capítulo, 14, item 9, honrar pai e mãe, Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem nas Instruções dos Espíritos assim: admirai, no entanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos seus pés. A mensagem de Santo Agostinho. Fica aí uma outra leitura, gente. O livro Solilóquios de Agostinho. Santo Agostinho. Muito, muito, muito interessante. Como esse homem que acreditava no hedonismo, que é o prazer pela paixão, né? A paixão pelo prazer carnal. E ele encontra esse menino, esse pequeno anjo que fala para ele, toma e lê. Aí ele vai lá e pega um pergaminho de Paulo e começa a estudar, e começa a ver, e começa a estudar cada vez mais a misericórdia de Deus, quanto Deus é misericordioso. É muito interessante a filosofia de Agostinho, se vocês puderem ler. E ele está aí no Evangelho segundo o Espiritismo para trazer isso. Uma hora ele vai se arrepender. Uma hora ele vai estar cansado de sofrer. Até mesmo a gente, viu? Não leva só para os outros, não. Leva para você. Uma hora você vai estar cansado de dar cabeçada e você vai entender quanto Deus é bom e grande. E a gente tem vários exemplos, viu? Vários exemplos nos livros de André Luiz. Nossa, tá cheio. Principalmente porque você quer falar e a pessoa não está no mesmo padrão vibracional que você.
Ela não vai entender. Ela não vai ter a experiência que você tem. Não adianta querer enfiar na cabeça dela o que você aprendeu. Tudo no momento certo, tudo na hora certa. Então você faz a sua parte, que é viver, né? Mostrar a sua fé pelas suas obras. Não é verdade? E no momento certo, essa pessoa de tanto apanhar, de tanto perceber, puxa, eu acreditava nisso, mas isso daqui não me satisfez. Ela vai chegar uma hora que ela vai estar no padrão que você vai poder falar, que o mundo espiritual vai poder falar. Nós somos assim, a gente não entende um monte de coisa ainda, porque a gente não está nesse padrão elevado. Então vamos elevar o nosso padrão. Vamos elevar nossa sintonia lá em cima, para a gente se lançar aos pés como filho pródigo. Na hora certa, o Pai nunca se cansa e nunca fecha a porta ao arrependimento. A gente chega lá, ok? Vamos tratar todos então como irmãos, por mais difícil que seja. Deixo essa última frase de Paulo de Tarso também, que ele fala assim: suportai-vos uns aos outros na caridade. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, ele fala isso. Suportai-vos uns aos outros na caridade. Suporta o irmão no amor. É difícil, mas suporta. Vai lá, suporta ele no amor. Você não consegue amar de uma vez? Então suporta ele. Ai, eu te suporto no amor. No amor eu te suporto. Por causa do amor, eu te dou suporte. Eu te suporto. A todos como irmãos. Ok? Vamos então agora para as nossas vibrações. Vamos acalmando o nosso coração depois desse despejo de palavras, né? Assim, muitas palavras, às vezes não valem de nada. Tudo isso que eu falei, espero que ao menos uma palavra tenha ficado para você. É muita informação, às vezes a gente precisa fazer silêncio. Faça silêncio então neste momento. Respira fundo. Acalma o teu coração, acalma o mar agitado dos teus pensamentos, que é tão difícil acalmar os pensamentos. Faz exercício, né? Tá todo mundo fazendo exercício aí na internet, né? Fazendo exercício pro quadril, exercício pro corpo, exercício para um monte de lugar. Faz exercício mental agora, de silêncio. Entra nesse ambiente, nesse santuário interior. E assim a gente faz as nossas vibrações. Vamos vibrar então amor, paz, harmonia, fraternidade e equilíbrio ao planeta Terra, à fauna e à flora terrestre, a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vamos vibrar paz mundial pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, a todos os lares, a todos os corações, para que um dia haja uma única religião no planeta. Vamos vibrar paz, equilíbrio, harmonia, força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e espirituais. Vamos vibrar amor, harmonia, aceitação de nova morada aos nossos irmãos que estão passando da pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao nosso plano físico. Vamos vibrar muito intensamente amor. Imagina isso. Vibra amor, vibra paz, harmonia, equilíbrio, saúde, força de vontade para se melhorar. Fé em Deus e em Jesus. A todos os nossos irmãos que estão doentes. Sejam doentes da Covid, sejam doentes de qualquer outro tipo de doença, que estejam nos hospitais, nos prontos socorros, nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos e até em seus próprios lares. Vibremos tudo isso. E agora, irmãos,
nos disponhamos a receber o passe espiritual à distância. A distância que eu estou aqui de você, mas não a distância do plano espiritual que está aí com você. Então, neste momento, recebamos este passe espiritual. Vamos então solicitando humildemente a Jesus, bem como aos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como aos nossos mentores espirituais da Casa do Caminho, aos nossos mentores e familiares e aos nossos mentores espirituais, que façam em nós o tratamento espiritual que estamos necessitando nesta nossa fase da vida. Através de um passe espiritual, vamos sentir estes fluidos balsâmicos, estes fluidos energizantes, curadores, tranquilizantes. Sinta este fluido sonífero que irá nos energizar e curar os nossos problemas físicos e espirituais. Vamos agradecer a Deus por este momento, por esses passos, por essa oportunidade de estarmos aqui. Se sinta conectado neste momento com o plano espiritual. Olha só que maravilha estamos vivendo agora, irmão e irmã. Não é maravilhoso isso que estamos vivendo? Parece que a gente está em outro mundo, não é? Parece que a gente foi deslocado do chão, parece que a gente foi deslocado da área terrestre e fomos levados para um lugar melhor, que é o nosso futuro. Pode parecer que está tudo difícil, duro para você, mas tem coisa muito melhor nos esperando. Precisa do nosso impulso, dar aquele salto da fé. Demos então um salto da fé. E assim nós pedimos para que a nossa água possa ser fluidificada, para que toda essa nossa vibração possa residir nestes fluidos que nós deixamos aqui, para que essa água possa conter a energia necessária para as nossas necessidades espirituais e físicas também. Agradecidos que estamos, pedimos ao plano espiritual que nos auxilie nesta semana, naquelas que virão, para que tenhamos força de vontade, determinada determinação de viver o Evangelho com amor, alegria, fé e esperança. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, irmão e irmã, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Me desculpe mais uma vez, passado o tempo, mas nós realmente estamos felizes de estarmos aqui, não é verdade? Agradeço então a cada um de vocês por esse momento. É muito bom estar aqui. Eu estou vendo aqui, parece que nós estamos aí em mais de 50 pessoas agora. Olha só que legal. Manda um oi aí se você tiver aí. Manda um oizinho para a gente poder saber. A minha tia não para de mandar oi, olha aí. Eita, mulher. Oi, tia, estamos aqui. Beijos. Muito feliz, gente. Obrigado por essa oportunidade. Patrícia Siqueira dando um joinha. Obrigado por estar junto. Quem puder, compartilhe aí para mais pessoas poderem ter este momento. Você vê que a gente é tomado, né? A gente está aqui e a gente se sente realmente grato. Essa é a palavra. Gratidão. A Rita colocou aí. Elza, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Lembrando que tem o canal do YouTube. Lembrando que domingo a gente tem mais uma vez aí a nossa palestra com a nossa amiga Josete. Paim, maravilha, gratidão, Terezinha, Nunes, muito obrigado, gente. Gustavo Javier, boa noite e obrigado também por estar com a gente. Obrigado por esse momento. Antônio, Kelly Maia, Otília Colombo, oi, muito obrigado. A Rê, professora também,
Muita gente, olha aí que legal. Ângela, boa noite. Juliana Reis, boa noite. Amanda, boa noite. Leonice, obrigado, gente, por estar aí acompanhando. É muito legal a gente estar junto, muito legal. Deia, boa noite. Esther, Rosana, a gente se sente um pouquinho mais junto, né? Muito 10, muito 10. Então a gente espera vocês aí domingão para a gente poder estar juntos mais uma vez, gente. Márcia Pereira, Leonice, já falei, né? Rosana, Rô, um abração. A Lu e o Guara, não tem como esquecer vocês. Obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade, obrigado por estarmos juntos. A minha esposa querida também, que está aí assistindo, dando auxílio aqui por trás das câmeras. Muito obrigado. Regina, boa noite. Boa noite a todos. Mãezona, muito obrigado também por estarmos juntos. Até a próxima. Deus nos abençoe. Tchau.